Saudações a todos. Esse vídeo é uma segunda parte sobre a aula do Maquiavel. Então, a primeira parte eu enviei a vocês o vídeo do professor Anderson, onde ele tratou de um tanto do conteúdo que eu iria apresentar, só que ele apresenta de uma forma bastante didática, bastante simples, e tem uma parte que falta. Essa parte que falta eu não achei nenhum vídeo que fosse satisfatório, além de um vídeo da professora Ana Giselli, que eu vou enviar também, né? E eu resolvi daí de gravar por causa da falta do conteúdo. Então, nesse caso, nós já iniciamos tratando sobre a questão de como o Maquiavel entende a natureza humana. Maquiavel entende a natureza humana como má, né? O ser humano é mau por natureza. Isso está no livro dele, O Príncipe, lá no capítulo 17. Aqui eu vou ler essa parte sobre o pensamento do Maquiavel, até porque é uma questão mais didática. Não é? Então, lá no capítulo 17, geralmente pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, mentirosos, traiçoeiros, covardes, ávidos por dinheiro. Se eles fazem o bem, todos estão contigo. Oferecem teu sangue, as coisas, a vida, os filhos, como disse antes, quando a necessidade está longe de ti. Mas quando a necessidade chega perto, eles se rebelam. E o príncipe, que havia se baseado completamente nas palavras deles, se não tiver outras defesas, arruína-se, pois as amizades que se conquistam com dinheiro, e não com grandeza e nobreza de alma, não são certas, não podem ser usadas. Os homens têm menos pudor em ofender alguém que se faça amar do que alguém que se faça temer. O amor é mantido por um vínculo de obrigação, que os homens, sendo malvados, rompem quando melhor lhes servir. Mas o temor é mantido por medo de ser punido, o que nunca termina. Então, nesse caso aqui, nós temos uma ideia do Maquiavel sobre o ser humano sendo mal por natureza, e ali ele demonstra por que esse ser humano ele é mau. Não é quando está tudo bem, parece um ser humano muito interesseiro. Quando está tudo bem, ele está tranquilo. As coisas pioraram, não é? As palavras elas já não fazem mais sentido. Né? O Maquiavel, como o professor Anderson retratou inicialmente, ele não é um político que trata sobre um ideal, mas um político realista. Tanto que a partir de Maquiavel vai surgir o chamado realismo político. Então, como ele termina no livro dele tratando sobre a questão da necessidade do temor, existe em muitos teóricos do Maquiavel um questionamento sobre se o ser humano, o príncipe ele deve ser amado ou temido, não é? E no livro do Ricardo Melani, ele dá uma boa explicação sobre isso. Não é? Eu vou ler aqui para vocês. Para o príncipe seria interessante ser temido pelos súditos, pois os seres humanos só pensariam em seus interesses e, em caso de dificuldades, deixariam de apoiá-lo. Mas o temor, o medo do poder do príncipe, poderia frear qualquer traição. Por isso um príncipe não deveria pretender ser amado, pois seu objetivo não seria buscar uma justiça ideal, mas fazer o que estivesse a seu alcance para se manter no poder. Valeriam até mesmo ações imorais ou criminosas, como matar outro indivíduo,
se fossem convenientes a seu propósito de conservar-se como príncipe. Então aqui são duas ideias, do ser humano mau por natureza e o príncipe, não é, que vai governar esse ser humano que é mau por natureza. Então ele tem que agir de forma má também. Um príncipe que é amado, a população poderia se rebelar contra ele. Então é melhor um príncipe temido do que um príncipe amado. Bom, e dando sequência aqui, não é essa a parte que mais interessa para nós, é essa relação entre ética e política para o Maquiavel. O Maquiavel sempre foi cristão, não é? Ele é um cristão na sua dimensão pessoal, mas como teórico da política, ele olha a moral e a ética, mas como uma forma útil, né? O que é útil, o que é melhor para a coletividade, para o bem comum. Então, nesse caso aqui, a moral maquiaveliana não se orienta por uma hierarquia de valores. A hierarquia de valores é um valor que está acima, outro mais abaixo, outro mais abaixo, outro mais abaixo. Então, para ele não existe isso. O que existe é o que é melhor para a comunidade. Se tivermos 2 arruaceiros, não é? Vamos prendê-los. Porque prendendo, se precisar, digamos, lá o Maquiavel imaginando, né? Se precisar bater neles, para eles pararem de roubar, de fazer bagunça, isso seria necessário, não é? Um outro pensador diria o contrário. Então, a ética política se orienta para o que é útil à comunidade e visa sempre o bem comum. Então, essa é como se fosse uma separação entre igreja e Estado. O príncipe deve se manter no poder para garantir a estabilidade política e promover o bem comum. Então, para que ele consiga se manter no poder, ele pode ser mau, não é? Ele tem que aprender a ser mau. E esse aprender a ser mau é se utilizado alguns recursos, como a espionagem, o método de violência, guerra, força coercitiva do Estado. Mas se houver alguma rebelião, a força coercitiva é: vamos prender todo mundo, ou vamos jogar a bomba de gás lacrimogêneo lá no meio. Se bem que não existia gás lacrimogêneo naquele tempo. Tá? Então, esse aprender a ser mal até foi um certo susto naquele tempo, porque não é o ideal de governante sempre foi um ideal bom, né? Pegando do Platão, desde o Platão até Santo Agostinho, é o que nós temos, né? Basicamente um ideal tanto de governante como de governado, né? Então aqui o príncipe, o príncipe no caso, o livro O Príncipe separa a moral pessoal, ou seja, esse ideal de bom governante, em relação a um governante agindo na prática, para ser um governante forte, guiado sempre pela eficiência. Essa eficiência, ele também quer mostrar que o governante tem que ser um governante virtuoso. Você não pode ser mau o tempo todo, não é? Então aqui há esse desligamento entre, no caso, a moral cristã e uma moral cristã católica, né? E uma moral política. A moral política sempre vendo o que é útil para a comunidade, o que é o melhor para a comunidade, não é? E o Maquiavel também alerta, de certa forma, para um certo abuso do poder. Não pode haver esse abuso, porque o príncipe, na ideia dele, deveria ser um príncipe virtuoso. Você vai se utilizar do mal só quando for necessário e que seja direcionado para o bem da coletividade, para se manter no poder. Qualquer abuso de poder poderia inclusive acarretar na queda do principado, porque
a população poderia se revoltar, toda uma população se revoltando contra o governante, não é? Mas uma vez conquistado o poder, então é necessário mantê-lo. Foi usada a força, não é? A população já sabe quem é o príncipe, existe um exército, e agora o príncipe deve se manter nesse poder a qualquer custo, mas ele pode inclusive criar estratégias para que ele possa escutar a população. Não dá para governar sempre de forma violenta. A gente sabe inclusive de alguns governos que abusaram muito do poder, alguns ditadores que sempre tiveram problemas para conduzir bem seu governo. Então não se pode governar de forma violenta. E outra coisa que ele aponta aqui é em relação aos antagonismos, às pessoas com pensamento divergente. Nos governos, até se a gente olhar o governo atual, ou até os governos anteriores, sempre houve um problema em relação a pensamentos contrários. O príncipe ele deve de criar um mecanismo para trazer a população para sua própria vontade. No entanto, o príncipe tem que saber dialogar em relação às vontades contrárias e, de certa forma, até ceder se for necessário. Por isso que tanto ele retrata o príncipe de Virtu, não é? Virtu e a fortuna, que a virtu é perceber o jogo de forças contrárias e agir de forma eficiente, e a fortuna que é esperar o momento mais oportuno. Então você não pode ser apenas um príncipe da fortuna, um príncipe oportunista. Você tem que sempre olhar e ver o que é melhor para a comunidade. Será que estou agindo, ou estou conquistando eles? Será que eu preciso realmente usar da força sempre? Porque quanto menos um governante se utiliza da força, melhor para ele. E aqui mostrar algo que alguns autores às vezes não tratam tanto, que é sobre a questão de conciliação de interesses divergentes. Dentro desse problema dos interesses divergentes, o governante tem que trazer as pessoas para si e ele tem que conciliar esses interesses. A gente vê, tem uma história bem interessante lá sobre o rei Salomão. Haviam duas mulheres brigando pelo filho. E aí o rei Salomão disse que, bom, então a gente corta o filho e dá metade para cada uma. E uma mulher disse, não, se for para cortar meu filho, então pode dar para ela. E aí o rei Salomão percebeu, de quem realmente era o filho, porque a mãe que é mãe não gostaria de ver o filho morto. Então o príncipe ele deve ter também esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria. Ele deve ser um sujeito muito antenado com tudo que está acontecendo. E não, na verdade, uma pessoa desligada da comunidade, apenas um explorador. Um príncipe bem conectado com a comunidade. E a comunidade também conectada, sentir segurança no seu próprio príncipe. Bem, a aula de hoje seria isso. E aqui a gente conclui as aulas sobre o pensamento do Maquiavel. Até mais.